Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de história. Estamos na semana 5 e iremos começar o capítulo 4 agora. Vamos falar sobre a Revolução Americana, né? Vamos entender como que a América do Norte, aí, colônia da Inglaterra, se tornou a primeira colônia das Américas a se tornar independente, inspirando até mesmo a Revolução Francesa. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. No vídeo 1, a gente vai falar sobre a colonização inglesa, como que se deu essa colonização, quais foram suas principais características. As características da colonização inglesa são as seguintes. Inicialmente, as primeiras tentativas de colonização elas vão falhar, né? Como a gente estudou lá no 7º ano, durante as grandes navegações, os europeus eles vão começar a descobrir novos territórios e tudo mais, só que esses territórios a gente não pode nem falar que eles descobriram, porque já tinha gente morando aqui. Então, com os ingleses não vai ser diferente, eles vão, né, chegar na América do Norte, mas eles vão encontrar populações morando lá, as populações indígenas norte-americanas. Então, as primeiras tentativas elas vão falhar por conta dessa resistência indígena e eles só vão conseguir, de fato, levantar a primeira colônia quase 20 anos depois. A primeira colônia vai ser a colônia da Virgínia, né, em homenagem à rainha da Inglaterra. E essa ocupação ela vai se dar por iniciativa privada. Como assim, né? Através de uma autorização real, algumas empresas, algumas companhias de navegação e comércio, elas vão receber a oportunidade de ser aquela. De fazer o transporte das pessoas para essa colônia, para as colônias, né? Para as colônias não, para a colônia, né? Levar essas pessoas. Então, essas companhias de navegação vão ser a Companhia de Londres, né? Que vão levar as pessoas para o sul, e a Companhia de Plymouth, que vai levar as pessoas para o norte. Então, a ocupação ela vai se dar por iniciativa privada, porque vão ser companhias, né, autônomas que vão realizar esse leve trás de gente, né, lá da Europa para a América do Norte. Então, galera, quem eram as pessoas que eles levavam, né? Quem foram os primeiros colonos e os motivos para ocupar a América? Quem eram? Eram camponeses, protestantes, estrangeiros. Cada um tinha uma motivação, cada grupo tinha uma motivação diferente. Por exemplo, alguns iam buscar riquezas, né? Imagina, descobrir um território novo, não sei o quê. Então era a possibilidade de encontrar ouro, de encontrar prata, ou então de levantar uma plantação, enfim. Riquezas que eles não poderiam encontrar na Europa, digamos assim, que é muito mais difícil, muito mais gente procurando. Então, eles viam também a possibilidade de ocupar a Europa, pensando em acumular riquezas, descobrir riquezas. Também temos como motivação as terras férteis, né? A Europa estava passando por uma expansão populacional muito grande, então, quanto mais gente, mais demandas essas pessoas têm, né? Elas têm que comer, elas têm que ter onde morar. Então, as terras férteis, que era a principal ali, era uma fonte de riqueza, que era uma fonte de riqueza que não tinha para todo mundo. Então, a busca por terras férteis também vai ser uma das motivações. Até porque muitos camponeses, muita gente vai perder seu território, perder suas terras. Lá na Inglaterra, a gente vai ter o início de uma política do cercamento, né? As propriedades elas vão começar a ser cercadas e você somente pode ficar com elas se você puder pagar por elas. Então, quem não podia pagar acabava ficando sem. Então, as pessoas que perdiam suas terras viam na América, né, na América do Norte, uma oportunidade de encontrar novas terras férteis. Temos também a motivação da perseguição religiosa, né? Os protestantes, os famosos protestantes, que eram um grupo, né, que tinha algumas divergências com a Igreja Católica e por isso eram perseguidos, né? O catolicismo era a religião oficial da Inglaterra naquele período, então, fugindo de serem perseguidos, eles acabaram optando por ocupar, né, colonizar outro local. A gente tem também outra motivação, que é a ascensão social, e ir para a América para ascender socialmente, como eu disse, através da descoberta de riquezas, da descoberta da produção de novas terras e tudo mais. Então, buscar essa ascensão. E também, o mais simples de todos é a busca por uma vida nova. Muita gente acabou por não ter terra, vivendo marginalizado nas cidades, sem ter uma perspectiva de vida e tudo mais. Então, eles viram nessa ocupação dessa nova terra uma oportunidade de uma vida nova, né? De viver melhor. Então, esses foram alguns motivos dos primeiros colonos a ocupar a América.
Aqui a gente tem um mapa das 13 colônias. A gente viu lá que inicialmente vamos ter somente a Virgínia, mas com o tempo outras colônias não. Isso, outras colônias vão surgindo, ao todo 13, né? Inicialmente no território que vai se tornar os Estados Unidos. Aqui a gente tem o nome de cada uma delas. Não está na ordem, tá, galera? Eu só botei o nome delas aqui, as 13 colônias. E a gente precisa falar das divergências que vão ter entre as colônias. Como assim, professora? As colônias, elas vão se dividir porque elas vão ter características próprias, né? A divisão vai ocorrer da seguinte forma: as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas vão ter as seguintes características. Primeiro de tudo, vai predominar o clima. Gente, eu tô falando tudo errado. Vai predominar o clima frio, né? Vai ser um clima semelhante ao europeu. Então, inicialmente, os ingleses, eles não vão ter tanto interesse assim nas colônias do norte. Então, inicialmente, essas colônias, elas vão adotar uma política de povoamento. Então, a função principal dessas colônias era de povoar, ocupar. Elas também vão ter como uma característica a policultura. Eles vão plantar vários tipos de produtos, não um produto só. Eram produtos para subsistência, para sobrevivência daqueles colonos e não visando exportação, inicialmente, né? A gente vai ter a predominância da pequena propriedade. A gente vai ter também a questão da mão de obra familiar ou servil. Então, o trabalho ele era feito de forma familiar ou através do trabalho livre. A gente também vai ter, acho que é a característica mais forte dessas colônias, que é a autonomia, né? Com relação à metrópole, eu não sei se vocês se recordam quando a gente estava estudando sobre pacto colonial. O pacto colonial com as colônias do norte vai fazer com que essas colônias tenham bastante autonomia. Por conta da falta de interesse inicial da metrópole, Inglaterra e tudo mais, elas vão ter bastante autonomia, então elas vão poder reger as suas próprias relações comerciais, ter as suas próprias instituições, enfim, elas vão ter mais liberdade para crescer. Então elas vão ter bastante autonomia com relação à metrópole. A metrópole ela não vai interferir tanto nos assuntos das colônias do norte. Aqui eu botei um mapa para vocês verem quais eram essas colônias. A gente tem aí. Tá em espanhol, mas dá para entender, gente. A gente tem Pensilvânia, Nova York, Delaware, Nova Jersey. Gente, tô gastando meu inglês aqui com vocês. Enfim, todas essas colônias aí vão fazer parte das colônias, das chamadas colônias do norte. Já as colônias do sul, elas vão ter outras características. Primeiro de tudo que vai predominar o clima quente, então isso já vai interessar a metrópole inglesa. Mas professora, qual que é essa ligação com o clima? O que isso tem a ver? Lembrem que quando a gente estava falando lá atrás sobre as grandes navegações e tudo mais, os produtos de origem tropical, eles estavam na moda, certo? Como eram produtos que não dava para cultivar na Europa, eram produtos raros, eram produtos muito caros. Então, os países que estavam colonizando, tinham suas colônias na América e tudo mais, eles buscavam comercializar esses produtos para ter mais lucro. Então, onde tivesse clima quente, era um local para conseguir produzir esses produtos. Então, por isso que as colônias do Sul elas vão ter essa importância maior para a metrópole e vão ter mais dependência. Lembra que eu falei que as colônias do norte elas vão ter mais autonomia? Então, as colônias do sul elas vão ter mais dependência. A metrópole ela vai controlar mais essas colônias. O que eles vão produzir? Bastante. A gente tem aí o tabaco, o açúcar e o algodão, que são produtos de origem tropical, que vão ter muita rentabilidade, ou seja, vai gerar muito dinheiro para a metrópole. Ao invés deles investirem na policultura, que é produzir vários produtos no mesmo território, eles vão ter a monocultura, que é o plantation, que é baseada na grande propriedade, né? Uma propriedade enorme que produz um produto, né? Foca em um produto só. Então, vão ser colônias em que a política não vai ser de povoamento, vai ser de exploração. Percebam a diferença. No norte, o objetivo era povoar, porque eles não podiam se aproveitar da questão dos produtos e tudo mais por conta do clima. Então, já que na colônia do sul tudo era favorável, eles visaram então a exploração. Então, pensando nisso, a gente já entende por que a mão de obra ela foi escrava e de origem africana, né? Muitos africanos vão ser levados para as colônias do sul para trabalhar nessas plantações, certo? Aqui a gente tem
um mapa de novo, simbolizando quais eram as colônias do sul. A gente tem Maryland, Virgínia, Carolina do Norte e por aí vai. Certo, galera? Seguindo, a gente tem aqui o comércio triangular. O que era esse comércio? Era basicamente a relação das colônias do norte, né? As colônias da América do Norte. Desculpa, as colônias da América do Norte, com a metrópole Inglaterra e também com o continente africano, em que havia uma troca de matéria-prima, produtos manufaturados e escravos, né? Então, nessas trocas comerciais, é o que a gente vai chamar de comércio triangular. Era um comércio feito entre esses 3 pontos. Como que funcionava a organização política das 13 colônias? Como eu falei, principalmente no norte, a metrópole ela vai dar bastante autonomia para as colônias, né? Ela não vai interferir tanto, mas de forma geral, todas as colônias vão poder se aproveitar disso. É o que a gente vai chamar de negligência salutar. O pacto colonial que a Inglaterra vai ter com as suas colônias vai ser bastante negligente porque ela não vai exercer controle sobre elas, né? Vai deixar com que vai fazer com que as suas colônias, mesmo as do sul, que eram mais controladas, conduzam suas próprias instituições e tenham certa autonomia, né? As do norte muito mais do que as do sul. Então, o pacto colonial que a Inglaterra vai ter com as suas colônias vai ser de relevante autonomia, e a partir disso a gente vai entender por que elas vão se tornar as primeiras colônias independentes da América, né? Na próxima aula, a gente continua falando disso. Já vai estar lá na plataforma, é só você correr pra lá e a gente vai continuar a partir do vídeo 2, beleza? Um beijo, tchau, até mais, até mais.